Então, é o seguinte, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 14, né? 14 de abril de 2020, 19 horas e 15 minutos. Nós estamos na turma AD03NA e a disciplina de Gestão Financeira 1. Primeiramente, parabéns a vocês que estão participando da videoconferência. Eu sempre digo que na crise a gente começa a conhecer melhor as pessoas. Okay? Geralmente as pessoas mais interessadas, elas participam mais. É claro que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de estar participando, né? Você levantou a mão, Antônio? Quer falar alguma coisa? Antônio, você quer falar alguma coisa? Quer dizer que ele é um bom aluno. Pessoa interessada. Ele quer dizer Feliz Natal. Tá, então eu quero parabenizar vocês, que na crise a gente começa a conhecer melhor os alunos. Na verdade, assim, a turma é uma turma muito grande, né? Tem o quê? Uns 50 alunos, né? Mais de 50 alunos na turma. E geralmente a gente está com... Mais de 60. Mais de 60 alunos? Mais de 60 alunos? Deixa eu ver aqui um cálculo rapidamente. Ó, se a gente tem 60 alunos, tem uma média de 12, ou seja, 20%. 20% dos alunos é que estão participando das videoconferências. Né? Eu não sei se também o aluno não está assistindo a videoconferência porque a gente colocou a matéria de uma forma muito didática. O fato de você ter videoaulas, talvez o aluno não tenha dúvida. O que vocês acham? Vocês acham que pode ser um motivo o aluno não entrar na videoconferência? Você acha que pode ser isso? O que vocês acham? Na verdade, tem vários motivos, desde de acessibilidade celular, às vezes que a internet não pega tão facilmente a internet, falta de um computador. Tempo não, porque se não fosse aqui, seria na sala de aula. Então, acho que é mais a acessibilidade mesmo, que dificulta bastante, viu? Aos vídeos, eu particularmente, eu faço as atividades junto com o senhor, nos vídeos, para eu poder entender todas as etapas. Então, isso facilita muito a minha vida quanto a isso, né? Quanto ao exercício, quanto à resolução. Tá. Mas olha, Catarine, você falou que você assiste a videoaula, mas você tem participado das conferências, né? A minha pergunta foi, será que o fato de ter videoconferência não está fazendo com que o aluno ele fique já satisfeito? Eu já aprendi a matéria, eu já sei a matéria, então ele, de uma certa forma, ele não sente a necessidade de participar da videoconferência? Você acha que pode ser isso? Eu acho que por um lado sim, e também assim, acho que eu não sei como as pessoas estão lidando com a quarentena. Tem gente que não parou de trabalhar, tem gente que não está, mas está tendo alguns problemas. Então, assim, eu não sei se estão desmotivados também, né? Se é uma questão também, como o Márcio falou, de acessibilidade, ou então algum problema já pessoal, né, psicológico. Mas assim, por exemplo, o vídeo para mim ajuda muito. Eu entro aqui porque sempre tem algo a mais que o senhor comenta que está fora do vídeo. O vídeo é resolução, mas o senhor vai aqui, o senhor explica, coloca algumas dicas para gente e tal. Aí por isso que também eu sempre entro porque tem algo a mais para aprender. Mas o vídeo realmente ele é bem explicativo, ao meu ver. Agora tem uma outra pergunta também. Esses outros 80% estão fazendo as atividades e entregando? A última vez que eu puxei o relatório, a maioria está fazendo, mesmo porque a atividade que está no ambiente virtual, ele vale nota. Então, o aluno sabe que se ele não fizer, ele não tem nota. Pelo menos pelo último relatório, a maioria está fazendo. A Isabelle Maués está falando aqui no chat que acho que a falta de acesso à plataforma de alguma forma, não acredito que seja necessário videoconferência para alguém, até porque por mais que esteja conseguindo dominar o conteúdo,
só com as videoaulas, conhecimento nunca é demais. Tá, Da importância de assistir os dois, tá. Mas aí que tá. Aí eu acho participar que dos dois. pois é, o que a Isabelle colocou, Isabelle, né? Isabelle colocou, ela tem toda a razão. Ela complementa o que a Catarine falou. Não, a videoaula, ela me explica, mas sempre na videoconferência tem um elemento novo. Só um minutinho aqui que eu preciso conectar aqui. Pronto. Então, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Então, voltando ao assunto, né? Eu acho que um motivo seja tecnológico, como o Márcio falou. Talvez alguns alunos tenham dificuldades. Mas a minha preocupação é, e se o outro motivo for, digamos, a falta de interesse? Algumas pessoas não estão interessadas assim. Não sei, né? Mas tudo bem. Ok, já temos um bom número. Vamos então bater um papo, conversar sobre a matéria. Eu estava conversando com a Marina no início que o conteúdo da vídeo. Tem alguém que está com som, eu vou pedir para tirar o som. Eu acho que é o Gabriel, a Opa, Leila. desculpa. Não, tudo Desculpa. bem. Não, é porque aí evita o. Obrigado. Então, eu estava conversando com a Marina no início que o conteúdo da videoconferência ela é inversamente proporcional àquilo que a gente viu na aula presencial. Na aula presencial, nós vimos a introdução, o balanço patrimonial, vimos análise vertical, vimos análise horizontal e vimos os indicadores. Nós começamos com o indicador de estrutura, depois fomos para o indicador de liquidez, depois fomos para indicadores de atividades, aí por último, indicador de rentabilidade. Depois que nós terminamos todos os indicadores, nós fomos para a alavancagem. Aí nós fomos para a alavancagem operacional, a alavancagem financeira e fomos para a alavancagem combinada, correto? Quando nós entramos no ambiente virtual, eu não tinha postado ainda, aliás, não tinha dado para vocês ainda a alavancagem combinada. Então, eu coloquei uma videoaula de alavancagem combinada no ambiente virtual, né? Eu fiz uma videoaula, coloquei um conteúdo, fiz um exercício, e eu fiz um questionário em cima daquele conteúdo. E aí eu percebi que deu muito certo, né? O feedback de vocês foi muito positivo. Vocês falaram que o ambiente está bem didático, está bem objetivo, né? E enfim, então nós resolvemos usar essa fórmula no ambiente virtual, seguindo conforme o feedback de vocês. Então foi inversamente proporcional. Começamos com a alavancagem combinada, aí nós fomos para a alavancagem financeira, por último a alavancagem operacional, e agora a gente voltou no início, que nós acabamos apresentando para vocês o balanço patrimonial, análise vertical, análise horizontal e fizemos o indicador de estrutura. Semana que vem eu vou terminar com a alavancagem financeira, desculpa, o indicador de liquidez, indicador de atividades e indicador de rentabilidade. Aí nós fechamos toda a matéria, tá legal? E aí nós complementamos as atividades, tá? Eu vou passar aqui no conteúdo, a gente vai fazer uma revisão geral, ok? Só um minutinho, puxar para cá. Vou usar o Word mesmo, ok? Tá, deixa eu aumentar aqui o tamanho, acho que 20 está bom. Ok? Então, nós vimos que nós trabalhamos como objeto de estudo o balanço patrimonial. Dá para ler? Vocês conseguem ver? Balanço patrimonial, ok? O balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial, nós temos duas formas de interpretar. Okay? Primeiro, pelo conteúdo,
conteúdo, o segundo no seu objetivo. Ok? Pelo conteúdo, ok? Nós entendemos o ativo como sendo bens e direitos. E o passivo, eles são as obrigações. Ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Como dentro do ativo nós temos o ativo circulante, nós temos o ativo não circulante. Ok? Nós temos o total ativo. Então, observe o seguinte. O que é circulante e o que é não circulante? Tá? Então, a primeira coisa que a gente viu é que circulante ele tem a ver com curto prazo e o não circulante tem a ver com longo prazo. Aliás, nós dissemos que circulante é igual curto prazo, é igual ciclo. Okay? Então, o circulante ele tem a ver com curto prazo, ele tem a ver com ciclo e tem a ver com corrente. Ok? Todos eles, desculpa, todos eles estão falando a mesma coisa. Então, quando você vê a palavra circulante, então você já sabe que é curto prazo. Você sabe que tem a ver com ciclo e tem a ver com corrente. Ou seja, são bens e direitos que estão dentro do prazo de até um ano contábil. Então, se você tem um bem ou um direito para receber até um ano, então ele é circulante, ok? É circulante, é curto prazo e é corrente. Beleza? Muito bem. Por outro lado, nós temos aqui o seguinte, se não é circulante, é o quê? Não circulante, certo? Se não é curto prazo, é o quê? É longo prazo. Né? E se não é ciclo, o quê? Permanente. Permanente. Ok? Se não é corrente, é o quê? Não corrente. Beleza? Nós temos aqui alguns conceitos que vão fortalecendo cada vez mais a forma como você vai interpretar o balanço patrimonial. Então, isso você já tem que saber de cor. Não é que você tem que saber de cor. Isso tem que estar já introspectado dentro de você. Você já olha no balanço patrimonial e você já tem que saber que o ativo circulante é curto prazo, que tem a ver com corrente, que tem a ver com ciclo. Ok? Quando a gente está falando de ciclo operacional, a gente vai ver isso lá no segundo bimestre. Quando a gente fala de ciclo operacional, a gente está falando de curto prazo. Então, essas palavras, você já tem que estar meio que automático, entendeu? Circulante é igual curto prazo, que é igual ciclo, que é igual corrente. O não circulante é longo prazo, é permanente e é não corrente. Desconcerta, não corrente. Beleza? Então, quando você fala que o ativo são bens e direitos, o ativo circulante são bens e direitos de curto prazo. E quando você fala que o ativo não circulante são bens e direitos, então eles são bens e direitos de longo prazo, ok? Vamos para o passivo. O passivo, deixa eu mudar aqui, vamos colocar um azul, em homenagem aos torcedores do Papão, né? Bom, passivo. Passivo é composto de obrigações, ok? Então, se eu tenho passivo circulante, nós temos o passivo não circulante, nós temos o patrimônio líquido. Ok? Ora, se nós estamos falando que o passivo são as obrigações, então o passivo circulante é uma obrigação de curto prazo. O passivo não circulante é uma obrigação de longo prazo. E o patrimônio líquido, a maioria dos autores na área contábil, eles não consideram o patrimônio líquido como uma obrigação, né? Opa, tem alguém riscando aí. Apesar de que alguns autores, eles dizem que o patrimônio líquido, ele é uma obrigação, sim, porque
o sócio, os donos da empresa, eles injetam dinheiro do bolso deles, no fundo eles querem um retorno também. Também não deixa de ter razão em relação a isso. Tudo bem? Então, essa é uma forma de nós interpretarmos o balanço. Outra forma de nós entender... Só virou robô, professor. Não deu para entender. O quê? O quê? Travou? Travou? Falhou o áudio. Tá cortando, Travou, professor. professor. Travou Tá tudo. cortando o áudio? Tá cortando o áudio? Aonde foi que ele parou? Tá. Virou Melhorou agora? um remix. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, o passivo, ele é chamado de obrigações, correto? Ora, então o passivo circulante, ele é uma obrigação de longo prazo, certo? O passivo circulante é uma obrigação de curto prazo. O passivo não circulante, ele é uma obrigação de longo prazo. E o patrimônio líquido, eu expliquei para vocês que há uma divergência de autores. Tem autores que falam que o patrimônio líquido é considerado uma obrigação. E alguns autores, a grande maioria, acho que não. Acho que o patrimônio líquido não é uma obrigação, já que o dinheiro é o dinheiro do sócio, enfim. Tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá ok? Bom, então, quando você vai assimilando esses conceitos, você já vai logo tendo uma fotografia maior, uma interpretação do seu olhar em relação ao balanço patrimonial, ok? Na verdade, quando a gente trabalha os indicadores de liquidez, é que a gente trabalha nessa ótica, né? Quando a gente trabalha na liquidez, o foco é o ativo. Então, quanto eu tenho no ativo de bens e direitos para pagar o passivo? Então, é nessa ótica que a gente interpreta a liquidez. Ok? Quando nós interpretamos os indicadores de estrutura, nós interpretamos de uma outra forma, que é a segunda forma de nós entendermos o balanço patrimonial, que é pelo seu objetivo. Ok? Então, objetivo. Pelo seu objetivo, entendemos o passivo como sendo a fonte, a origem dos recursos, ok? Tá? E o ativo representam as aplicações, certo? Então, o passivo é igual de onde vem o recurso, né? Qual a fonte do recurso? E o ativo representa as aplicações, tá? Então, de onde vem o dinheiro e aonde o dinheiro foi aplicado, certo? De onde vem é o passivo e aonde o dinheiro foi aplicado é o ativo. É por isso que o ativo e o passivo devem ter os mesmos valores, né? O total do ativo é 100 mil, o total do passivo também tem que ser 100 mil. O total do ativo é 1 milhão, o total do passivo também é 1 milhão. Beleza até aqui? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo beleza, né? Então, aqui é entender como é que está, digamos assim, você tem uma visão macro do balanço patrimonial. Você olha para o balanço patrimonial, então você já consegue entender mais ou menos como é que ele está em termos de conteúdo e como é que ele está em termos de objetivo de função. Ok? Beleza. Primeira análise que a gente... Ligar o ventilador para circular o ar lá dentro. Tá, ok, vamos lá. Primeira análise que nós fizemos foi o que a Igual tá gente chamou fazendo de aqui, para girar o ar. análise vertical. Certo? Análise vertical. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui uma tabela, né? Ok, deixa eu puxar. Vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo improvisado, né? Deixa eu puxar para cá, descer. Ok. Nós temos aqui o ativo.
E nós temos aqui o passivo. Okay? Nós temos o ativo circulante, nós temos o passivo circulante, nós temos aqui o total. Ok? Passivo, temos o passivo circulante, temos o passivo não circulante, nós temos o patrimônio líquido, nós temos aqui o... Ok? Vamos colocar aqui, vamos mudar de cor, vamos colocar aqui no ativo 30 mil. Vamos colocar aqui no passivo, mudar de cor, vamos colocar aqui 70 mil. 70 mil. Aqui nós temos um total 100 mil. Ok? Beleza. Vou mudar de cor aqui. Pronto. Aí no passivo circulante eu tenho 20 mil. Passivo não circulante eu tenho 30 mil. Eu tenho aqui 50 mil. Eu tenho aqui 100 mil. Ok? Deixa eu só mudar de cor aqui. Ok, eu mudo aqui. Tudo bem. Tudo bem. Então, veja só. O que é análise vertical? Análise vertical é assim, né, pessoal? Assim que é vertical, né? Ou é assim? É só você ver se tem um freezer vertical na sua casa, né? Então, veja só. O vertical eu quero saber quanto que o ativo circulante representa em relação ao total. Né? 30 mil representa quantos por cento de 100 mil? 70 mil representa quantos por cento de 100 mil? Ok? Então, a análise, vamos fazer o cálculo aqui. Análise vertical, ok? Eu calculo da seguinte forma. Né? Você vai pegar os 30 mil, vai dividir 100 mil, ok? E dessa divisão, você vai multiplicar por 100, correto? Vai pegar esse aqui, vezes 100. Tá? Se você fizer essa conta, vai dar 0,3 vezes 100 é igual a 30%. 30%. Tudo bem? Então, o que você vai dizer? Que com base na análise vertical, o ativo circulante, ele representa 30% do total do ativo. 30% do total do ativo. E o passivo circulante representa 70% do total do ativo. Mas assim, não basta apenas você saber matematicamente isso. Você tem que entender o que isso vai impactar dentro do seu balanço patrimonial. Tá ok? Porque o ativo circulante são bens e direitos de curto prazo. O passivo circulante são bens e direitos de longo prazo. Então, você tá percebendo que a empresa ela tem, na sua maioria, bens e direitos de longo prazo. Né? Então, por exemplo, vamos supor que essa aqui fosse a empresa A. A empresa A tem essa configuração, mas vamos imaginar que a empresa B fosse o contrário. Vamos imaginar que a empresa B tivesse um ativo circulante de 70 mil e um passivo circulante de 30 mil. Fosse exatamente o oposto. Eu pergunto para vocês, qual é melhor, A ou B? Vocês ouviram a pergunta? O que é melhor? Você ter mais ativo no curto prazo ou ter mais ativo no longo prazo? Entenderam a minha pergunta? Querem responder? Alguém quer responder? Melhor no longo prazo. É melhor. Não, No longo. o ativo são bens Eu e acho direitos. longo. O ativo são bens e direitos. Então, Não, é ativo melhor no para a curto empresa. prazo. Não, eu acho que é
Então, é melhor para a empresa ter ativo circulante maior. Curto prazo. Curto prazo. Oi? Vocês entenderam o que eu falei ou não? Entenderam o que eu falei? Como é que é? Para uma empresa, é melhor ter bens e direitos no curto prazo ou no longo prazo? Travou o seu Tava áudio. travando. Não. Travou, professor, o áudio. Travou o áudio, travou o áudio. Travou. Sim, sim. Ele está dizendo que a Você internet pode está repetir, por instável. favor? Então, a frase é o seguinte. E a internet? Voltou? Voltou a internet? Voltou. Mas ele chegou a cair, né? Ele caiu, né? Caiu, sim, caiu, professor. Tá travando só um pouco. Travando, né? Caiu, mas voltou. Mas o áudio está travando. O áudio tá travando. E agora está travando o áudio? Não, parece que deu uma melhorada. Deu uma melhorada? Melhorou. Mas a questão é a seguinte. O que é melhor para a empresa? Ela ter bens e direitos de curto prazo ou ela ter bens e direitos de longo prazo? Para a empresa. Curto prazo. De curto prazo, Curto prazo, lógico. professor. Lógico, para a empresa é mais... É imediato. A empresa tem de bens e direitos de curto prazo, ela tem... vamos lá, vamos falar de uma grande empresa. Ela tem 7 milhões. 7 milhões no curto prazo. Ela tem 3 milhões no longo prazo. A outra empresa é exatamente o contrário. Ela tem no curto prazo 3 milhões, tem no longo prazo 7 milhões. O que é melhor? Melhor a empresa ter no curto prazo mais dinheiro? Entenderam o raciocínio? Né? Entenderam? Vocês entenderam? Como é que é, professor? Repete, por favor. Então, o que é melhor para a empresa? É melhor a empresa ter 7 milhões no curto prazo? Ou é melhor ela ter no curto prazo, eu estou falando de ativo, tá? É melhor ela ter 3 milhões. Qual é a empresa melhor? Que tem 7 milhões ou que tem 3 milhões? E aí? Entenderam? Travou o áudio? Vocês ouviram o que eu falei? Travando. Eu não tô conseguindo acompanhar que tá travando. Tá travando o áudio? Tá travando o áudio? Tá, sim. Eu também não estou conseguindo acompanhar. Tá, então vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu chego o meu computador mais perto do modem, tá bom? Eu vou dar uma pausazinha, mas vocês podem continuar conversando entre vocês. Ok? Tô com Creio. fome. Tô com fome. Quem Cadê a mulher é? aqui? É, Cadê a mulher aqui? Pede pro Cadê a Antônio mulher que aí. traga Oh, comida meu pra gente? Deus. Aquele Parece biscoitinho. cascalho. Biscoitinho, né? Desce rapidinho Cadê? lá na frente que tem coxinha. Olha aí, ó. O desgaste. Cadê os O dois? tiozinho ainda nem demora pra cobrar, ele cobra na hora. Desgraçado, Antônio. Me mata, Gente, ele é desgraça. meu irmão. E aí, Arvinho? E aí, Márcio, tudo bom? Tudo bem? Tudo Oi? tranquilo. Falou, Márcio. Oi. Tudo bom. Oi, tudo bem? Qual é o nome dele, Alessandra? Davi Lucas. Ah, o Davi Lucas. Tudo bem? Tá. Falei com a caixa que precisava que ele tá. Mas ele depois tá ouvindo, tá? Ele tá ouvindo mesmo. Ih, Tá ligado. É o Suzuki. Ai. Que é dono de moto. Fala baixo, caralho, porra. Olha aqui, Márcio. Aí chegou, fala agora. Olha aqui, Márcio. Essa aqui é a Mia. Oi, Mia. Oi, Mia. olha, linda. Qual o nome dela, professor? Mia. Linda, Ah. Mia, professor. Linda, Mia. Onde? É. Onde? Que Tiraram bonito. foto, tiraram foto. Amei. Esse aqui é cliente do Márcio.
E tem a Naná também. Ai, que linda. Pega a Naná para mim dar uma olhada, mostrar. Aqui também, aqui, ó. Tira. Ela é muito Tem uma fofa. outra cliente aqui, é a Naná. Veja aí, Daniel, mostra a Naná. Só come Cadê ração a top Naná? de linha. Fugiu, a Naná fugiu. A Naná tá com A Naná vergonha. fugiu. Ela é tímida. Ela É. não quis aparecer. Ela é tímida. Ah, então, melhorou o áudio agora? Melhorou, sim. Melhorou. Né? Então, a gente está dizendo o seguinte, não basta vocês fazerem a análise matematicamente, a gente tem que pensar o que significa esses números. Né? Eu falei para vocês, por exemplo, se você tem um ativo circulante, são bens e direitos. Uma empresa tem bens e direitos no ativo circulante, ela tem 7 milhões. 7 milhões. São bens e direitos no curto prazo. A outra, e tem no longo prazo 3 milhões. A empresa tem 10 milhões no ativo. Né? A outra empresa, ela tem exatamente o contrário. Ela tem no ativo circulante, ela tem 3 milhões no ativo circulante e 7 milhões no ativo não circulante. As duas empresas têm 10 milhões. Mas qual das duas está melhor? Que tem 7 ou que tem 3? Entenderam? Aqui tem 7 no curto prazo. Que tem 7 no curto prazo. prazo. Ela tem bens e direitos de 7 milhões de reais. Ela pode dispor desse bem no curto prazo. A outra empresa, ela tem 7 milhões, mas é no longo prazo. Longo prazo é depois de um ano. Entenderam? Então, é óbvio, uma empresa que tem dinheiro no curto prazo, ela é mais sólida do que aquela que tem no longo prazo. Entenderam? Tá? Vamos continuar aqui. Você colocou um chat aqui. Lembra ontem que Está eu dizendo dividi assim, o desligue o áudio, Gabriel. Por Gabriel já desligou. favor, por favor. Quem está com o áudio ligado? É o Antônio Carlos, Eu já Herbinho e desliguei, Leila. o meu. Não, professor, não sou eu, não. Não sou eu, não. Piorou. Sozinha no meu quarto. Ah, tá sozinha? Tá tudo bem. Só. Quanto que a gente acredita, né? Por Márcio, enquanto. vou falar Por nisso, você enquanto. tá meio triste hoje porque a Bruna não apareceu, foi? Isso? Hein? E tá demorando. Acho que é isso. O Márcio tá triste hoje. Só porque a Bruna não veio. Não tô triste, não. Eu tô de cabeça baixa olhando aqui o material. Eu acho que vai rolar alguma coisa. Pessoal, eu acho que Tá estudando, né, Márcio? quando acabar o isolamento social, a gente vai ver o Márcio e a Bruna entrando de mãos dadas lá na sala de aula. Já pensou? Eu vou entrar com vergonha. Tem chipa aí, né? Ah, ok. Bom, nós paramos por aqui, não foi? Aqui é análise vertical. Quando você olha para o passivo circulante, né? Por exemplo, passivo circulante, certo? O passivo circulante é igual a 20 mil, correto? Total é igual a 100 mil. 100 mil, correto? Então, a análise vertical, como é que ficaria? Você pega 20 mil, você vai dividir por 100 mil, aí você vai multiplicar 100, correto? Multiplica por 100. Então, aqui vai dar 20%. 20%. Bom, então isso aqui é análise vertical. Eu não sei se vocês estão acompanhando, o relatório do Covid, obviamente sim, né? A comparação que eles falam é o seguinte, por exemplo, o Brasil ele está entre os 15 países mais infectados no mundo. Entre os 15 países. Entre os 15 países, deixa eu sair aqui, a gente bater um papo. Cadê onde é que está? Okay? Dentre os 15 países mais infectados do mundo, o Brasil está em último lugar em relação aos testes de Covid-19.
A comparação que eles fazem é o seguinte: o Brasil ele faz, em média, 200 testes por 100 mil habitantes. Entendeu? 200 e poucos testes a cada 100 mil habitantes. Para isso aqui é um parâmetro, é uma análise vertical que ele está fazendo. O segundo pior país do mundo, eu não lembro se era o Irã, ele faz 2.000 testes a cada 100 mil habitantes. Vocês entenderam? Então, isso aqui é uma forma de fazer uma análise vertical do que a gente está presenciando. Entenderam? Tudo bem, pessoal? Tudo beleza? Então, quanto que representa um segmento em relação ao total? Então, isso que é a análise vertical. Vamos agora para a análise... Alguém tem alguma pergunta sobre a análise vertical? Não sei se vocês lembram, na sala de aula, passei o seguinte exercício. Você tem uma loja, você tem vários vendedores. A loja vendeu 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aí a gente pega cada vendedor e coloca quanto que cada vendedor vendeu naquele mês. Então, o que é a análise vertical? Você pegar a venda de um vendedor, dividir pelo total vezes 100. Então, você tem o valor percentual de quanto que representa a venda daquele vendedor. Ok? Então, isso aqui é uma aplicabilidade, uma aplicação do conceito de análise vertical. Quer dizer, na verdade, a gente não pode ficar só na teoria. A gente tem que pegar uma teoria e incorporar na prática. Entenderam? Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos, então, agora partir para a análise horizontal. Tá? Análise horizontal, agora estou perdido aqui, não estou conseguindo... Ah, está aqui, já vi. Certo? A análise horizontal, ele precisa de períodos, tá? Então, vou aproveitar esse quadro que está aqui. Vamos pegar em períodos. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Tá? Então, vou dizer que aqui é o ativo de 2018. Aqui também é ativo. Eu estou fazendo uma análise só do ativo, tá? 2019. Então, eu vou dizer que aqui foi 45 mil. Aqui foi 140 mil. Aqui é ativo circulante. Aqui é ativo. Aqui é o ativo circulante. Ativo não circulante. Passivo não. Ativo não circulante. Não tem, tá? Beleza. Aqui deu 70 mil, aqui dá 140, dá 185, né? 185 mil. Bom, aqui? Tudo bem? Beleza? Então, o que é a análise horizontal? A análise horizontal é quando você pega uma conta, você pega aqui um elemento e você acompanha a evolução desse elemento no decorrer do tempo. Então, horizontal é assim que é horizontal, correto? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte: o que foi que aconteceu com o ativo circulante de 2018 para 2019? Na verdade, se você tem 30 mil e foi para 45, ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou, né? Ele cresceu. Teve um crescimento de 15 mil. 30 mil para 45 mil foi 15 mil. Correto, pessoal? Então, nós temos aqui o seguinte. Eu quero saber qual foi a diferença, qual foi a evolução. A evolução é a diferença. Então, você tem que fazer o seguinte. Você pega o segundo, vai pegar 45 mil menos 30 mil. Certo? 45 mil menos 30 mil dá 15 mil.
correto? Beleza? 15 mil. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar, deixa eu até mudar de cor aqui. Você vai pegar os 15 mil, que é a diferença, e vai dividir pelo primeiro, que foi 30 mil. Então, você vai dividir 15 mil dividido por 30 mil, e depois vai multiplicar por 100, porque eu quero saber qual foi a variação percentual. Então, eu pego 15 mil, divido por 30 mil, vou agora multiplicar por 100, ok? 15 mil dividido por 30 mil vai dar 0,50 vezes 100, temos aqui 50%. Correto? Então, essa aqui é a evolução. Então, a gente vai escrever assim, análise com base na análise horizontal, verificou-se que o ativo circulante em 2018 obteve um crescimento de 50% em 2019. Okay? Então, essa é a evolução, né? Isso que a gente está vendo, né? No relatório do coronavírus, o pessoal fala assim, olha, a morte de ontem foi de 100 e tantas pessoas. Tivemos um crescimento de 7% em relação ao dia anterior. Correto? Então, isso é uma análise horizontal. Ele pega quantas pessoas morreram hoje, quantas pessoas vão morrer amanhã. E ele vai dizer, teve um crescimento ou teve uma queda. Nos indicadores lá na Itália, nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, indicadores lá da China, os indicadores da Reino Unido, né, Espanha. Então, eles estão dizendo, estamos tendo um crescimento de X%, ou estamos tendo uma queda de X%. Então, a análise horizontal é uma forma de você acompanhar a evolução do vírus no mundo. É isso que a gente está vendo. E eu não sei se vocês estão acompanhando, tem aparecido no noticiário que, por conta do coronavírus, o índice de criminalidade caiu. Vocês estão acompanhando? O índice de acidente no trânsito caiu X%. O índice de roubo, não sei o que, caiu X%. Então, eles estão vendo a evolução, é uma análise horizontal dos fatos que estão acontecendo. Beleza? Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu fiquei curioso. Eu quero ver se eu cometi algum equívoco no quadro de cima. Não, tá certo. Ativo circulante, ativo não circulante. Não. Ativo. Pessoal, o erro tá aqui, tá? Ó, agora que eu vi. Aqui é ativo não circulante. Beleza? Eu coloquei aqui de propósito, ninguém percebeu, ninguém falou nada. É brincadeira. Esquecimento mesmo. Ok? Então, vamos continuar, né? Deixa eu só puxar para cá. Sim. Ficou uma dúvida, então, a diferença entre análise vertical e horizontal? Ficou claro, pessoal? Eu estou querendo ouvir o feedback de... Melhorou o som, pelo menos? A qualidade do som melhorou? Sim ou não? Melhorou. Eu tô falando um pouco, professor, porque tem muito barulho aqui na minha rua. Melhorou. Melhorou mais. Melhorou? Assim, ficou claro a diferença e a importância da aplicabilidade da análise vertical e horizontal? Tá? Sim, professor. O noticiário no Brasil utiliza muito a análise horizontal, né? A evolução, eles estão acompanhando a evolução do coronavírus. Então, eles estão dizendo, aqui em Nova York, o índice de morte cresceu X%, né? Ou
Quando ele fala isso, é uma análise horizontal, certo? Quando eles falam assim, olha, aqui no Reino Unido, os profissionais da saúde, 15% dos profissionais da saúde estão com coronavírus, isso aqui é uma análise vertical, né? Ele pegou um segmento, pessoal da área da saúde, dentro do pessoal da saúde, 15% está com coronavírus. Então, isso aqui é uma análise vertical. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo bem. Professor, Oi, fale. a Isabela está perguntando se esse vídeo ele fica salvo na plataforma. Eu vou salvar o vídeo. Vou fazer uma edição. Aquela parte inicial eu vou cortar e vou colocar a partir do momento que a gente entrou na matéria. Tudo bem? Tá bom. Obrigado. Não vai escapar, porque a gente comentou no meio da aula, o Márcio está apaixonado pela Bruna, que ele está com saudade. Infelizmente, não vou poder cortar porque está dentro da matéria. Entendeu? A barraqueira. Mas, por falar nisso, Antônio, você quer aproveitar e fazer uma declaração para alguém aqui na sala? Professor, Oi? não sei, são tantas. Ah, é? Então, quem é a primeira que você quer fazer uma declaração? Era pro Gabriel. É pro Gabriel? Então faz a declaração pro Gabriel. O quê? Pode fazer. Olha, professor, meu irmão, olha. Hã? E acho que o senhor é o dono da marca Suzuki. É. O Kakashi Sensei. Quem mais quer fazer uma declaração? Sim, Antônio, você quer... Melhor você fazer a declaração em particular, em off. No PV, né? Com algumas fotos. No PV. E o Herbinho, você quer declarar para alguém em Herbinho? Herbinho, Oi, professor. Ele é tímido. Você quer se declarar para alguém aqui na sala? Não, por enquanto não. Ai, meu Deus. Bom, Por vamos enquanto continuar não. então. Nós vamos falar sobre os indicadores de estrutura, então, tá? Vamos lá. Tá bom. Ok. Indicadores de estrutura. Indicadores de estrutura. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aproveitar o mesmo balanço que eu coloquei lá na frente. Ok. Vou pegar esse balanço aqui. Tá? Ok. Então, o primeiro indicador que nós vamos analisar é participação do capital de terceiros. Né? E participação do capital de terceiros, que é igual exigível total dividido pelo exigível total mais patrimônio líquido. Ok? Eu estou escrevendo assim para facilitar, ok? Mas dá para entender que vocês estão dividindo, né? O que é exigível? A exigível vem de exigibilidade, né? Então, o que nós temos aqui de exigível é o passivo circulante. O passivo circulante é exigível, o passivo não circulante também é exigível. Né? São recursos de terceiros. Legal? O passivo circulante e o passivo não circulante são recursos de terceiros. Então, deixa eu só escrever aqui uma observação para vocês, tá? Ok. Tá? Eita, Ctrl Z. Ok, vamos colocar aqui. Tá? Passivo circulante e passivo não circulante são recursos externos ou recursos de terceiros. Ok? Beleza? O patrimônio líquido é igual recursos internos ou
ou recursos próprios. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tá claro isso? O passivo circulante e o passivo não circulante são recursos externos ou recursos de terceiros. O patrimônio líquido é um recurso interno, sócios, ou recursos próprios. Legal? Deixa eu consertar aqui. E tá. E tem que ficar vermelho aqui. Beleza? Então, como é que fica aqui a participação? Vamos lá. Participação do capital de terceiros. Então, nós temos aqui, vamos lá, 20 mil mais 30 mil, correto? Exigível total é 20 mil. O passivo circulante, ele é um recurso de terceiro de curto prazo. O passivo não circulante é um recurso de terceiro de longo prazo. Então, eu tenho aqui 20 mil mais, quanto era? Era 30 mil, é? 20 mil mais 30 mil, né? É isso mesmo? 20 mil mais 30 mil? Vou voltar aqui. 20 mil mais 30 mil. É isso mesmo. Dividido pelo exigível total, já vou colocar o total aqui, 50 mil mais o patrimônio líquido, que foi 50 mil. Correto? Então, a participação do capital de terceiros é igual a 50 mil dividido por 100 mil. Certo? Que é igual 0,5 vezes 100, que é igual 50%. Ok? Então, a participação de recursos externos é de 50%. Então, como é que fica a análise? Vamos lá. Análise. Vou que seja 2019, tá? No exercício de 2019, para cada R$1 de recursos totais obtidos pela empresa, 50% representam recursos externos. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui uma análise. Ok? Fazer aqui uma análise. Empresa A, participação do capital de terceiros é de 60%. Empresa B, a participação do capital de terceiros é de 40%. Ok? Beleza? Pergunta a seguinte, qual dos dois é melhor? Melhor ter uma participação do capital de terceiro de 60%? É melhor ter uma participação do capital de terceiro de 40%? Quem vai responder? A B. Da B, de 40. A B é melhor? Melhor. O que é melhor? Porque 60% são de recursos próprios. Porque 60% é recurso próprio. Então, quanto menos você depender de recursos de terceiros, é melhor. Ficou claro isso, pessoal? Tá? Então, a análise é o seguinte, quanto maior, pior. Certo? Quanto maior, é pior. No caso aqui, a empresa A é pior, né? Ela depende de 60%, enquanto que a empresa A, o recurso de terceiro aqui é 40%. Tudo bem? Beleza? Ok. Segundo indicador que a gente vai trabalhar, segundo indicador que a gente vai trabalhar é a composição do endividamento. Tá? O que é que faz parte do endividamento? O que faz parte do endividamento é o passivo circulante e o passivo não circulante. Correto? Tá certo, pessoal?
O exigível total, né? Exatamente. Então, a composição do endividamento é igual passivo circulante dividido pelo exigível total. Quero saber o seguinte, dos recursos externos de curto prazo e de longo prazo, quantos estão no curto prazo? Isso que é a composição, a dívida está composta de que forma? Então, passivo circulante, se não me engano, era 20 mil, né? 20 mil. E o exigível total é 50 mil, correto? 50 mil. Ok. Quem está com calculadora fácil aí, por favor? 0,40. 0,40. Vezes 100. Vezes 100 igual 40%. Ok? Então, como é que fica a análise? Análise. No exercício de 2019, para cada R$1 de recursos externos captados pela empresa, 40 centavos representam recursos de curto prazo. Ok? Então, se você compara, se 50 mil reais for igual a R$1, 20 mil reais representa 40 centavos. Entenderam? Beleza? Então, a análise sempre é de baixo para cima. A análise é sempre de baixo para cima. Aí eu pergunto para vocês, o que é melhor? Vamos pegar aqui. Vou fazer aqui uma análise. Vou pegar aqui. Empresa A. Opa. Embaixo. Empresa A. Composição do endividamento igual 40%. Empresa B. Composição do endividamento 20%. Qual está melhor? A ou B? Qual é melhor? A ou B? E aí, galera, qual está melhor? Melhor é a B. A B é melhor, por quê? Ela tem 20% em curto prazo. Ela tem 20% de curto prazo. Né? 80% depois de um ano. Exatamente. O recurso dela no curto prazo é 20%, enquanto que a outra, é melhor para a empresa ter recurso de longo prazo. A ótica da empresa. Correto, pessoal? Tem mais tempo para pagar. Isso, tem mais tempo para pagar. Obrigações. Então, você pegar, por exemplo, o FNO, pegar um recurso do banco de longo prazo. Aliás, vocês estão acompanhando o noticiário, o Banco do Bradesco, mais o Banco Itaú e mais o Banco Santander, eles estão oferecendo para as empresas financiamento com a taxa de juros baixíssima, com 80% abaixo do preço de mercado, entenderam? Uma forma que a empresa tem de ajudar as micro e pequenas empresas. Ele está oferecendo uma linha de crédito 80% mais baixo do que o preço de mercado. Não lembro se era 3 ou 4% de taxa de juros ao ano. Acho que é 2,5%. Era 2,5%? Era 2,5%? É 2,5%. Não lembro, só sei que era 80% abaixo do preço de mercado. Bom? Isso aí. Então, composição de endividamento. O terceiro indicador que a gente vai trabalhar, aqui para os torcedores do Remo agora. Quem é remista? Aqui, aparecendo o Remo aqui? A cor do Remo aqui? Imobilização do capital próprio. Imobilização do capital próprio. Imobilização do capital próprio. E é igual ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Legal? Então, aqui é o seguinte. O ativo permanente, uma conta, o ativo permanente
É uma conta que fica aqui dentro do ativo não circulante. Bom, o que é um ativo permanente? O que é um ativo fixo? São móveis, equipamentos, veículos. São ativos que a empresa utiliza e que ela não vai utilizar para ela vender alguma coisa. Ela simplesmente utiliza para o funcionamento do seu negócio. Então, exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que o ativo permanente seja igual, sei lá, 10 mil reais. Engraçado, tá igual o vídeo, né? Eu acho. Tô com os números na cabeça. Então, a imobilização do capital próprio é igual ao ativo permanente 10 mil, certo? E vou dividir pelo patrimônio líquido, que foi 50 mil, correto? Então, dá 0,20, né? 0,20 vezes 100 é igual a 20%. Certo? Como é que fica Esse a é o mesmo análise? exemplo de cima, é isso? Não entendi. Não, como no exemplo de cima eu não coloquei, como no exemplo de cima eu não coloquei nenhum valor, Entendi. tá? Eu coloquei só a título de didática mesmo, tá? Entendi. E, na verdade, eu tinha que colocar aqui, né? Tinha que colocar aqui, já que o Márcio comentou, certo? Então, eu ia vou colocar aqui, então, tá bom? Então, ativo permanente, 10 mil. Aí alguém perguntou assim, né? Teve um aluno que perguntou em off para mim, Suzuki, não está batendo. 30 mil mais 70 mais 10 dá 110 mil. Aí eu tive que explicar para ele o seguinte, que o ativo permanente, ele fica dentro do ativo não circulante. Então, ele não contabiliza. Tudo bem? Tudo bem, galera? Tudo bem? Tá? Então, Tudo bem. ele não contabiliza. Então, beleza. Então, vamos continuar, né? Ok, ok. Então, como é que fica aqui a análise? Análise. No exercício de 2019, para cada R$ 1 de recursos próprios internalizados pelos sócios, ok? 20 centavos foram aplicados nos ativos fixos. Legal? Tá? Então, a empresa tinha de recurso próprio 50 mil. E dos 50 mil, ele aplicou 10 mil no ativo permanente. Então, ele foi imobilizado 20%. Legal? É nesse sentido aqui. Vamos agora para o último indicador, número 4. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Número 4, que é imobilização de recursos não correntes. Tá? Então, aqui, observe, você já consegue fazer um alinhamento do que você viu anteriormente. Você sabe que não corrente tem a ver com longo prazo, certo? Então, o passivo circulante está fora da jogada, correto? Então, como é que fica a forma? Imobilização de recursos não correntes. Então, é o ativo permanente, certo? Dividido pelo passivo não circulante mais patrimônio líquido. Tá? Então, a imobilização de recursos não correntes é igual. Ativo permanente é 10 mil, né? É dividido, desculpa, que é dividido. O passivo não circulante é 30 mil, mais patrimônio líquido, 50 mil. Certo? Então, fica 10 mil dividido por 80 mil. Quanto dá? Acho que dá 13%, né? Faz a conta aí. Veja aí. Acho que é 13%, não é?
É 13%. 13%. 0,13 vezes 100 igual 13%. Certo? Como é que fica a análise? Análise. No exercício de 2019, para cada R$1 de recursos externos de longo prazo e recursos próprios internalizados pelos sócios, 13% foram aplicados nos ativos fixos. Tudo bem? Então, a empresa, ela imobilizou de recurso não corrente 13%. Vocês acham que isso é bom ou é ruim? E aí? É bom. É bom. É bom. Se você tem um percentual abaixo de 1, significa que sobrou recurso da empresa, né? Vocês entenderam? E ainda tem 87% para poder aplicar em outros. Exato, exatamente. Aplicar no Então, capital de giro. já que a gente está trabalhando análise, empresa A tem mobilização de recursos não correntes de 0,20. Empresa B, mobilização de recursos não correntes de 1,20. E aí? Tirando o Márcio, que é só o Márcio que fala, participa, outra pessoa, além do Márcio. Márcio, deixa aí o seu mudo aí. A pergunta é, qual dos dois está melhor, galera? A ou B? Mobilização de recursos não correntes, A ou B? Eu estou ouvindo aí, vamos embora. B. Oh. A empresa B está melhor? Quem falou? Eu. É? E aí? Quem concorda com a Catarine? Qual está melhor, empresa A ou B? Ó, meu filho está falando A, viu? Ele está ouvindo a explicação, ele falou A. Eu posso mudar de opinião? Pode mudar de opinião. Ela quer mudar de alternativa. Só tem duas, ela quer mudar para a próxima. Acertou, mudou. Então, a empresa A está melhor. Por quê? Porque dos recursos externos e dos recursos próprios da empresa, somente 20% foram aplicados, foram canalizados nos ativos fixos. Está sobrando 80%. A empresa B de bola, o recurso externo de longo prazo e mais o patrimônio líquido foram insuficientes, não foi suficiente para aplicar nos ativos fixos, entendeu? Quer dizer, ele tinha, vamos supor, ele tinha R$1 milhão, teve que investir, aplicar 1.200.000. Então, está faltando 200 mil, ok? Então, deixa eu sair daqui, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Tá acabando a aula. Eu vou pedir para alguém aí do grupo, eu deixei o celular lá na minha biblioteca, eu queria que alguém pudesse tirar uma foto. Ei, galera, mostra o rostinho aí para a gente tirar uma foto. Cadê o rostinho? Mostra o rosto. Aí, Gabriel, Antônio Carlos, Miller, Andresa. Andresa, você está de roupa, Andresa? Ei, Marina. Débora, você tá vestida, Débora? Aí. Isabelle. Tô de roupa. O Miller foi vestir roupa. Mostra a cara, Juliana. Ei, Juliana. Isabelle. Aí. Pronto, Isabelle já tá vesti. bonita, né?
Isabelle, você tá bonitona? Por que você tá bonitona assim? Isabelle, você tá bonitona pra quem? Posso saber? Emília. Leila. E aí, Leila? Eu não estou. Tá sem roupa, Leila? Olha o tamanho. Ela olha tá o sem... tamanho que essa Leila, gente tu tá tá sem judiando, roupa. Meu Deus do céu. Não, sem roupa não, mas estou à vontade. Hoje eu não passei muito bem. Ai, meu Deus. Alguém pode tirar uma foto? Eu tô sem câmera aqui. Tira foto. Quem pode tirar foto? O meu celular não presta. Ah, Miller, tu que tem um iPhone 11 É igual Pro. não. Você pode tirar? Pior, né? Não Vê com o celular legal aí, por favor. Não, eu vou pedir. Alguém vai tirar foto. Alguém já tirou? Alguém já tirou? Peraí. Quem vai tirar? X. Eu vou pedir para tirar foto. Faz o seguinte, eu vou pegar a câmera rapidinho, já volto. A Isabelle vai tirar. Eu não sei nem printar a tela do computador, quanto mais tirar foto, né? Então são dois. Isabelle, printa, gente? cadê o professor? Essa porra. O professor foi pegar Foi a tirar a câmera, roupa. assim. Vai, Isabelle, bate aí. Só isso. Ah, é? Vai iniciar, porra. Sim? Já tirei, cadê ele? Aí, vou tirar. Ah, cadê? Ah, chegou aí. Eu só vou tirar foto aqui. Pronto, já tirei uma foto. Pessoal, valeu aí a conferência? Porra. Foi bom? Valeu, professor. Valeu. Foi ótimo. Valeu, Eu tô querendo planejar trazer um convidado especial para fazer uma palestra na sexta-feira, tudo bem? Pode ser? Uhum, pode sim. Tá? Pode ser. O nome dele é Cleuton Carrijo, ele é mestre em mentoria lá em São Paulo. Foi consultor de grandes empresas como Boticário e outras empresas mais. Entendi. Ele vai falar sobre maturidade em tempos de crise. Pode ser? Sim. Pode, ótimo. Tá bom? Então convidem a turma que vai ser show de bola, Tá legal? Obrigada. Valeu, fechou. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, um grande abraço a todos. Opa, Márcio. Boa noite. Boa noite, Anne. Tchau, Miller. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.